Já, já está. Vai lá. Tudo contigo, Tamara. Obrigada. Pessoal, boa noite para quem em Portugal, boa tarde, Brasil. É muito bom estar com vocês aqui novamente. Sejam bem-vindos a mais um Tuga Talk. Eu vou apresentar aqui a nossa comunidade, principalmente para quem é novo, porque essa gravação ela vai ficar ali no YouTube, então é sempre bom a gente começar revisitando um pouco sobre a nossa comunidade de práticas ágeis. Então, a nossa visão geral, queremos fortalecer e amplificar a comunidade para todas as pessoas que têm os mesmos interesses em agilidade, que sejam inquietas, interessadas em interagir, que sejam agentes da mudança e demais entusiastas aqui nos nossos assuntos compartilhados. Então, a gente vai compartilhar conhecimento, trocar experiência e fazer a diferença nos resultados das organizações de Portugal. O nosso propósito é empoderar, engrandecer o mindset ágil em Portugal. E nós temos aqui nossos principais valores. Então, empatia, né? Tem empatia aqui com todos os colegas da nossa comunidade, com o próximo, o sentimento aqui de união, ter um ambiente bastante seguro. Então, a gente está aqui compartilhando ideia, conhecimento, experiência, então não temos espaço para nenhum tipo de julgamento. Empoderamento, então sempre lembrar que somos uma comunidade, quem está aqui trazendo conteúdo são pessoas que trabalham com esse assunto, então a gente precisa empoderar uns aos outros para que a gente consiga aí alavancar a nossa comunidade. Colaboração, ética e também diversidade. Então, se você está em Portugal e se identifica com a nossa comunidade que quer fazer a diferença, pode vir junto aí com a gente para disseminar a agilidade aqui neste país. E eu acho que tem mais um, que são os... Pode passar. Uhum. Tá aqui o board members, tem o Anthony, que acho que ele não entrou ainda, não tá aqui hoje. O Anthony entrou faz algumas semanas aqui no staff. É a Agile Coach, a Carlota Franco também é Agile Coach, a Raquel, que é Agile Coach, a Silva, que é Scrum Master, eu aqui como Agile Coach e a Vanessa como Scrum Master. Então, para qualquer assunto aí em relação à comunidade, é só procurar um de nós. Eu acho que é tudo. Agora a gente vai tratar, então, do tema, a gente vai conversar, né, sobre o tema Vertical Slicing Techniques com a Cristiana Costa. Obrigada, Cristiana. Cris, eu estava falando Cris. Cristiana, Cris, obrigada por trazer esse assunto aqui para a gente. E eu tenho certeza que você vai brilhar muito hoje. É um assunto que eu estava esperando semanas para... Espero espero dar o meu contributo humilde, de facto acho que vou tentar, não é, vou partilhar o pouco que sei sobre este tema, mas também acredito que nas partilhas que vamos fazer, que eu também vou aprender com vocês, não é? Porque isto também são tudo uma partilha de experiências, não é só teoria. Então, antes de mais, boa tarde a todos, bem-vindos, obrigada pelo convite do staff desta comunidade e também obrigada aos participantes por terem aceito este convite. Sei que ao final do dia, não é? Depois de um dia de trabalho, que nem sempre é fácil e temos cabeça, por isso, obrigada pelo vosso esforço. Vejo aqui uma série de caras conhecidas para mim, nomeadamente alguns elementos das minhas equipas. E antes de entrarmos propriamente no tema, eu gostava de fazer uma pequena apresentação sobre mim. Eu faço parte desta comunidade, não é? Desde a sessão 0. É certo que nos últimos tempos tenho-me baldado, mas por bons motivos. Mas estou de volta e desta vez para partilhar com vocês, para trocarmos algumas ideias então sobre este tema que é a arte de fatiar user stories. Então, o meu nome é Cristiana, mas podem me tratar por Cris. Eu nasci e vivo numa pequena cidade no norte de Portugal, em Espinho, fica a cerca de 15 km do Porto. Sou vegetariana. A minha formação base é engenharia química, mas eu nunca trabalhei na área. Estive sempre ligada à área de desenvolvimento de software, tecnologias de informação. Comecei como Customer Support, já fui Business Analyst, cerca de, já me recordo, 6, 7 anos que estive na posição de Product Owner.
e mais recentemente aceitei o desafio de passar para a posição de Scrum Master e presentemente estou a trabalhar na OutSystems como Agile Coach. Nos meus tempos livres eu gosto de viajar. Recentemente adotei um Jack Russell que veio de um canil nos Açores. Nunca digo que não a um bom copo de vinho. Gosto de praticar Krav Maga, uma arte marcial israelita, surf, não fosse eu viver em frente à praia, e também voluntariado. Foi algo que abracei há cerca de 3 anos, faço parte aqui de uma comunidade, também em Espinho, que prepara e fornece diariamente refeições a todas as pessoas com mais necessidades aqui nesta comunidade e que faz este trabalho 365 dias ao ano. Sou uma apaixonada por esta área do Agile, do coaching, e nos últimos anos tenho tentado conhecer mais, aprender mais sobre esta área. Então, antes de passar propriamente então para o tema, deixem-me partilhar então como é que eu vim aqui parar. Após a árdua insistência por parte do staff desta comunidade, eu aceitei preparar uma talk, depois sugeri alguns temas, concordamos que este tema poderia ser interessante, assim um bocadinho out of the box. E eu acredito que todos nós já sentimos nas nossas equipas o desafio que é às vezes partir user stories. O objetivo não é, quer dizer, ensinar-vos de como é que nós vamos escrever user stories, mas sim então falar um bocadinho sobre como é que nós podemos então criar algumas técnicas para nos ajudar a criar partir user stories no nosso backlog. Então, antes de entrarmos propriamente então no tema, eu vou fazer desta vez um warm-up um bocadinho fora do típico e por isso vamos fazer aqui um warm-up e eu gostava de fazer-vos esta questão que eu gostaria de saber que respostas é que eu vou encontrar. Então, pergunta para 1 milhão, quem é que me sabe dizer no cinema que lado do apoio do braço é realmente o meu? Alguém me sabe responder a isto? Eu acho que o lado do meu marido. Desafio, viu? Pergunta inusitada, é sempre uma dúvida. É sempre uma dúvida, né? Tem que dividir o cotovelo aí com o vizinho. Alguém sabe? Alguém quer lançar uma resposta? Ou ninguém? Acho que o meu é sempre o direito. Eu diria que é o direito, dado que temos que escolher, ok? Sim. Porque atualmente, com o Covid, é sempre tudo à direita. Por isso, tendo que escolher, ok? Ok, eu não sei, eu andei a pesquisar e encontrei uma resposta, faz sentido, mas não sei se é esta realmente a lógica. Pronto. Há sempre, nas extremidades, existe sempre um apoio, por isso vai sempre sobrar um apoio, tendo em conta que há nas 2 extremidades. Por isso a lógica é, não é, se a pessoa que está na extremidade da esquerda, não é, se usar esse apoio, então sucessivamente então nós vamos usar o do lado esquerdo, ok? E o mesmo acontece se for do lado direito. Portanto, foi esta a resposta que eu entrei então para esta questão. E vamos então passar então para a nossa agenda. Então, claro que eu não vou conseguir aprofundar muito o que há para dizer sobre este tema. O meu objetivo é despertar a vossa curiosidade e quem sabe desafiar-vos a trazer este tópico para as vossas equipas. E eu tive a sorte, não é? E já os chamei para a sessão, por isso vou depois usá-los para eles partilharem com os restantes colegas. Eu vou falar um bocadinho sobre o método horizontal e porque é que nós não devemos usar esta abordagem, o método vertical e porque é que nós devemos então adotar esta abordagem quando precisamos de partir user stories, e depois vou falar de 2 técnicas, existem muitas, se vocês fizerem uma pesquisa, não é, vão encontrar muita informação sobre isto, mas eu vou falar de 2 específicas, a técnica do hambúrguer e a técnica Spider, que na verdade é constituída por 5 técnicas. E
Quando eu começar a falar um bocadinho sobre elas, vocês na verdade vão ver que se calhar muitas delas até vocês já as conhecem, mas se calhar não conhecem por este nome. Questões, malta, vão partilhando no chat as vossas questões e eu vou pedir ajuda ao staff para ir compilando as questões e depois vamos fazer 3 breaks para eu ir responder às questões que surgirem, fazemos partilhas de ideias. Ok. Então, eu vou começar por esta imagem, que reflete um pouco as dores que às vezes nós sentimos nas nossas equipas. Não é? É só mais uma, não é? Coisinha pouca para acrescentar então no nosso backlog, e vocês fazem isto, não é? Enquanto estão a fazer a daily, e depois nós vamos a ver, não é? E afinal a coisa pouca era um elefante, não é? Certamente que todos nós já tivemos situações destas. E também sabemos, não é, a dificuldade que às vezes é partir as user stories. Se por um lado nós temos que garantir que elas são suficientemente pequenas, não é, para que possam ser entregues num sprint, numa interação, por outro lado nós temos que assegurar que são independentes, que entregam valor e que são passíveis de ser testadas, de acordo com os princípios INVEST, o acrónimo INVEST. Eu não sei se toda a gente está familiarizada com estes princípios, mas eu até coloquei aqui uma imagem que explica rapidamente, ou seja, o que é que isto significa. Por isso é quando nós estamos a fazer slicing de user stories, é importante fazermos vertical slicing e não horizontal. E vocês perguntam-me, então, mas o que é que significa fazer o vertical slicing ou horizontal slicing? Vamos começar pela abordagem horizontal, que é, relembro, o que nós não devemos fazer. Vamos supor que temos um projeto, uma iniciativa, e que nós estimamos que precisamos de cerca de 4 sprints para implementar este projeto. Então vamos começar a partir do trabalho que precisamos de fazer para definirmos o que é que vai entrar em cada sprint. Okay. Vou usar aqui este exemplo que vemos aqui na imagem e de acordo então com este exemplo e seguindo a abordagem horizontal, então nós no primeiro sprint vamos trabalhar na database layer, no segundo sprint vamos entregar security layer, middle tier layer e no final user interface layer. Okay. Ou seja, primeiro construímos a camada base de dados e depois concentramos então na camada de segurança, tier layer e no fim é que vamos entregar a interface com o utilizador. Okay. Se calhar, se eu for perguntar aqui alguns elementos que estão aqui, espero que não sejam as minhas equipes, se calhar esta é a abordagem à partida que faz mais sentido. De nós fazermos a forma como nós vamos então fazer partir e vamos entregar o trabalho. Porque esta técnica tende a decompor o trabalho que nós precisamos de fazer em camadas técnicas. Mas eu questiono agora aqui, será que mesmo que eu consiga pegar nestas fatias horizontais e consegui-las escrever no formato de uma user story, será que cada uma delas entrega valor de uma forma independente, sem interação ou integração com outras camadas? Ou seja, ao fornecer apenas a base de dados completa, sem interface utilizador, será que conseguimos ter feedback do nosso utilizador? Não temos. Isto é quase, se calhar alguns já viram este exemplo, não é? De nós fazermos um bolo que tem várias camadas. Temos a camada de massa de chocolate, depois temos o creme de ovos, a seguir temos uma massa de pão de ló, o recheio de doce de framboesa e depois temos a cobertura. E o que nós estamos a fazer é, no primeiro sprint integramos a camada de chocolate, depois no seguinte sprint o doce de ovos, ou seja, a cada entrega que nós fazemos, o cliente não consegue ter a percepção do que é a experiência de provar um pouco de cada uma destas camadas, ou seja, de todas elas combinadas, não é? Ou seja, ele não consegue nos dar feedback do facto do que é que nós estamos a entregar.
Esta abordagem que nós estamos aqui a ver é a abordagem que nos remete para os projetos Waterfall, onde nós só conseguimos entregar valor ao cliente no final do projeto. Ou seja, isto aqui, este tipo de abordagem, aumenta drasticamente o risco de entregarmos ao utilizador um produto que não responde às necessidades do cliente. Nós não conseguimos ter feedback ao longo do tempo, não é? Só no final, quando ele provar o recheio de ovos combinado com a massa de chocolate e o recheio de framboesa, é que ele vai perceber se realmente aquela combinação de sabores faz sentido ou não. Isto é a abordagem horizontal, ok? Horizontal slicing. A abordagem, então, vertical, ok? Temos aqui uma representação desta abordagem, que também é conhecida pela abordagem end-to-end, e o conceito desta abordagem é exatamente entregarmos a cada sprint um pedaço da funcionalidade que precisamos end-to-end. Ou seja, usando o exemplo de há pouco, vamos em cada sprint construir um pequeno pedaço de todas as camadas que precisamos, ou seja, uma fatia do bolo, mas que tem todas as camadas desse bolo. Não é? Com esta abordagem nós conseguimos entregar então um pedaço a funcionar que pode ser testada pelo utilizador e conseguimos ter feedback e manter ou modificar o nosso plano com base no feedback que nós vamos recebendo. Okay? Esta é uma forma mais ágil, não é, de nós desenvolvermos, não é, uma aplicação, porque nós até podemos concluir, e eu digo isto quando digo concluir, pode ser a equipa e o cliente, no final, por exemplo, dos 2 primeiros sprints, podemos concluir que até que aquilo que nós já entregamos, aquilo que nós já construímos, já responde a 80% das necessidades dos utilizadores. E desta forma, se calhar, poupamos custos, não é, de desenvolvimento de algo que não é necessário, não é? Se o cliente chegar à conclusão que aquilo já é suficiente, e também temos um impacto positivo no custo atraso, não é? Se nós conseguimos perceber isto 2 sprints antes, vamos poupar tempo e também um custo, e provavelmente vamos entregar algo, okay, que vai responder muito melhor às necessidades do cliente do que, não é, só conseguirmos ter feedback e entregarmos ao cliente no final do projeto. Já estão convencidos, malta? Até agora? Então, antes de entrarmos, okay, propriamente então nas técnicas, vamos só fazer aqui um pequeno resumo, então, porque é que nós devemos adotar esta abordagem. Então, reduz o risco, uma medida em que nós fazemos entregas graduais, permite obter um feedback mais cedo, tomar decisões a cada sprint e também, não é, potencialmente pode também trazer uma redução de custos e de tempo. E não menos importante, e não está referido nesta imagem que vemos aqui, vai-nos ajudar a assegurar um entendimento comum do produto que nós estamos a construir ou a melhorar, o que for, e dentro da equipa e também, okay, para o cliente, não é? Nós, com esta abordagem, damos a oportunidade à equipa de ir observando gradualmente as melhorias, aprender com elas e, como eu já referi anteriormente, não é, entregar mais valor ao cliente do que poderíamos ter imaginado inicialmente. Questões até agora? Temos alguma questão? Ou, não sei se há alguma coisa no chat ou alguém quer aproveitar agora o momento para questionar alguma coisa? Cristiana, Leonardo, tudo bom? Olá, tudo bem, Leonardo? Você pode só voltar na tela do gráfico, por favor, mais um slide, por favor. É só porque quando você estava explicando aqui, eu fiquei na dúvida, indo para o próximo slide, eu fiquei com a dúvida que deu problema. Sim. Isso. Sim, se nessa sprint 1, você está conseguindo entregar todos esses 4 itens juntos, pequenos, ou se está faseado, tá? A ideia é nós entregarmos uma pequena, ou seja,
aquela alusão que eu fiz da fatia de bolo, nós entregarmos uma pequena parte, não é, da funcionalidade, mas que o cliente vai conseguir, no fundo, conseguir testar, exatamente, tem um bocadinho de cada um dos recheios todas as do camadas, bolo. entendi. Exatamente, todas as camadas. Entendi, obrigado. É essa a abordagem, a lógica do vertical slicing, não é? Entendi, Resumidamente, só porque meu áudio ficou ruim aqui na hora que você estava explicando essa parte. Muito obrigado, tá? Ok. Mais alguma questão? Ok, se não há mais Sim, nenhuma questão... Cristiana, eu tenho uma questão. Diz. Eu acho isto muito interessante e, efetivamente, né, vai de acordo com os princípios. Mas uma das grandes dificuldades ou desafios que temos é quando o nosso stakeholder gosta de comer o bolo todo, não é? E quando ele não consegue ver aquele bocadinho do bolo. O que é que tu sugeres nestes casos? Que sensibilização, por exemplo, eu sou Product Owner, como Product Owner, como é que eu posso... uma estratégia para conseguir fazer perceber ao meu stakeholder que efetivamente aquilo é normal e que é assim que estamos a ir construindo incrementos pontuais. Sim, eu acho que mais à frente, se calhar quando falarmos sobre as técnicas mais específicas, acho que se calhar vai dar para perceber um bocadinho isso. Nós também temos que, não é, ao longo do tempo, e eu também já estive na posição de PR, não é, de educar, eu sei que nem sempre é fácil, eu percebo que eu já estive nessa posição, eu sei que nem sempre é fácil, mas de educar o cliente para esta nova forma, no fundo, que esta é a forma que faz mais sentido trabalhar. E quando ele começar a perceber, porque o próprio cliente tem a sua consciência, não é? Quando nós antigamente trabalhávamos mais em projetos waterfall, e eu ainda passei muito, um pouco por isso, que às vezes a desilusão que é quando nós entregamos no final do produto que não responde às expectativas, ou porque entretanto acabou no fundo o orçamento e ele afinal este filtro não me dá jeito nenhum, e afinal o que eu queria era poder fazer um export destes dados, não é? E porque nós não fomos fazendo esse, no fundo, tendo esse feedback a cada sprint, porque vamos fazendo entregas graduais, isso acontece. Mas vamos ver, e depois mais à frente, se voltarmos, podemos voltar a esta questão. Ok? Sim, mas tocaste, acho que pelo menos esse é um dos meus grandes desafios, tocaste a palavra correta, era só para fazer aqui um double check, educar, é a palavra que tocaste. Mas acho que é mesmo isso. Nós também temos que saber educar o nosso stakeholder, o nosso cliente. Então, se não houver mais questões, então eu vou passar não é, para a parte prática. Não é? Estou aqui há horas a falar de termos vertical slicing, horizontal slicing, mas afinal o que é? Como é que nós pomos isso em prática, não é? E a mensagem que eu vou passar é que isto é preciso muita prática, malta. Isto é mais uma arte do que uma ciência, é um facto. Mas existem algumas técnicas que nos podem ajudar a começar a pensar desta forma, não é? A entrar neste mindset. Como eu já referi anteriormente, existem muitas técnicas para partir os acessórios. Eu vou falar de duas especificamente, que me parecem muito úteis, e certamente vocês vão se sentir, não é, familiarizados com eles, mesmo que não os conheçam por estes nomes, porque vão-nos ajudar, parecem bastante úteis para ajudar-nos a criar acessórios suficientemente pequenas e que funcionem, claro, não é? Que a gente quer entregar e ter feedback depois do cliente, agreguem valor e geram potencialmente então feedback do utilizador. E então eu vou falar então da técnica do hambúrguer e das 5 técnicas, das Spider Techniques. Vamos começar pela técnica do hambúrguer. E nesta técnica, eu parei a utilizar esta técnica e também as outras, mas acho que esta aqui ainda faz mais sentido. Eu aconselho a usar um Miroboard ou uma ferramenta do género para fazer este exercício com as equipas. A primeira
Existem esta dinâmica, esta técnica, pronto, está dividida numa série de passos, e a primeira dela é Identify High Level Tasks, e o primeiro passo é identificar de uma forma muito high level todas as tarefas, etapas do workflow da nossa user story, ok? Mãe, digamos, no fundo, pode ser, até podemos chamar em algumas situações, pode ser um épico, não é? Eu tenho aqui um exemplo. As a customer service agent, I want to contact inactive customers by email so that we have the chance to reactivate these customers. Então, o que é suposto então fazer nesta etapa? Nós vamos listar do lado esquerdo todas as tarefas, ok? De uma forma muito high level, novamente, ao que eu refiro, que nós precisamos então para esta user story, ou seja, e vamos identificá-las aqui nas várias camadas do hambúrguer, não é? Temos aqui a carne, a alface, o tomate, e vamos tentar então identificar todas estas tarefas que necessitamos. Temos aqui alguns exemplos, não é? A Query Database for Inactive Customers, para nós conseguirmos obter então o e-mail dos inactive clients. É importante até que nós definimos, como eu referi em cima, o workflow, não é? Nós seguirmos esta ordem. Send e-mail aos clientes, get a delivery report, para confirmar se o e-mail foi enviado com sucesso ou não. Remove bounced address from the systems, de forma a garantir então que os e-mails no sistema estão corretos, e to avoid spam, vamos flagrar os clientes recentemente contactados. Esta é a primeira etapa, não é? É fazer este exercício com a equipa. Posto isto, vamos passar à segunda etapa, Identify Options for each task. Ou seja, depois de nós termos então aqui todas estas as tarefas high level que nós vamos precisar, eu sugiro dividirmos a equipa em pequenos grupos, e cada grupo vai ficar responsável por apresentar diferentes soluções com diferentes níveis de qualidade para cada tarefa. Por exemplo, temos aqui a situação da tarefa Send Email, que temos aqui três propostas, okay? O envio manual, depois temos o Auto plus Generic, e depois temos ainda a opção Auto plus Personalized. E vamos tentar fazer então este brainstorming, cada um dos grupos, okay, que nós organizamos dentro da equipa, cada um deles então formular possíveis soluções com diferentes níveis de qualidade, ok? É esse o objetivo. E passamos então ao passo seguinte, sort the options and trim the hambúrguer. Okay. Depois de termos então todas as soluções, vamos todas listá-las aqui à frente das tarefas, por ordem, no fundo, de grau de dificuldade de implementação para cada solução. E agora vamos fazer o exercício, e isto já com a equipa toda. Vamos fazer o exercício de comparar, okay, a solução que temos para cada uma destas tarefas, a solução de mais baixa qualidade com a seguinte, tentar perceber no fundo qual é que é a diferença de esforço para a opção seguinte, se é assim tão substancial ou não. E aquelas que não forem, então nós vamos remover essa solução que está aqui proposta. Ou seja, todas aquelas que a equipa concluir que demorariam mais ou menos o tempo a implementar, então nós vamos remover aquela de mais baixa qualidade. Okay? E assim sucessivamente, depois comparamos com a seguinte. E por outro lado, também temos que ter em consideração, claro, alinhar o nível mínimo e máximo de qualidade para cada tarefa, que pode haver, no fundo, obviamente, alguns requisitos, algumas exigências por parte do cliente, e por isso vamos remover aquelas que não cumprem os mínimos, mas também vamos remover as mais sofisticadas que vão além do que é necessário. Pronto, e é isto, então, a terceira fase do exercício. Okay? Já temos aqui identificado, então, temos todas as tarefas, possíveis soluções,
e vamos remover aquelas soluções, okay, que não fazem sentido, ou porque por uma questão do esforço é muito semelhante, ou então por exigências, okay, do nosso cliente. E vamos começar a dar a primeira mordidela no nosso hambúrguer. Ou seja, para o primeiro sprint, então vamos escolher para cada uma das tarefas uma e só uma solução, okay, para cada uma delas. Geralmente, optamos pela solução que se encontra na extrema esquerda. Okay? Nós, no primeiro sprint, devemos sempre escolher a solução que oferece o menor valor, para que, no fundo, a nossa user story receba um pouco de tudo. Ou seja, lembram-se da fatia do bolo de chocolate. Não é? Na medida em que ela, no fundo, será a user story menor, convém que ela, então, consiga receber um pouco de tudo. Isto vai garantir que a user story vai entregar valor, algum valor, no fundo, enquanto ela é pequena. Pode haver até algumas situações, em alguns casos, até que nós até podemos não entregar nenhuma solução para cada uma das tarefas no primeiro sprint, não é? Se nós chegarmos à conclusão que, mesmo não entregando nenhuma solução para uma dessas tarefas, nós continuamos a entregar valor, porque não? Até porque depois também temos que jogar com a capacidade da equipa, não é? E temos o nosso primeiro sprint, então, alinhado com a equipa. E passamos então para, o sprint seguinte. O sprint seguinte, vamos continuar, no fundo, a dar ventadas no hambúrguer até terminarmos. Neste sprint, a entrega vai sempre basear-se com base na primeira entrega, não é? Sempre no sentido de proporcionar mais qualidade e assim sucessivamente, não é? E é aqui que nós, Sérgio, temos que educar o nosso cliente, não é? É aqui que entra esta jogada. De nós, não é, começarmos ou seja, vamos fazendo entregas graduais, não é? Se calhar não é a solução final, mas ele já consegue, no fundo, ver algum resultado, já consegue trabalhar aquilo, e depois nós vamos fazer melhorias também com o feedback dele, porque ele se calhar inicialmente achava que para ele era muito importante ter um e-mail personalizado, automático e personalizado, e depois chegar à conclusão que afinal isso não é assim tão importante. É? E acho que aqui que entra também muito a questão do Product Manager, o PO, não é? Se tiver a ter contacto, não é? Direto com os stakeholders, não é? Com o nosso cliente final, é aqui também que entra muito fazer esta educação, esta discussão com o cliente. E acho que, não é, com o tempo que vai começar a perceber então estes benefícios. Cristiana, se me permites interromper. Sim. Eu acho que muitas das vezes acabamos por valorizar mais entregar alguma coisa do que estamos, se calhar, é aquilo que eu estou a deduzir do que estou a ouvir, e acabamos por desvalorizar aquilo que é mais importante daquele incremento, que é o feedback do stakeholder. E ao valorizarmos junto dele e ele perceber que o feedback dele é muito importante para o próximo incremento de valor, se calhar é aí o break-even, e se calhar, eu estou a falar por mim, atenção, estou a falar por todos, mas na procura da melhoria eu acho que é aí uma ação que posso mudar depois desta formação. Sim, eu costumo sempre dizer que isto é um trabalho de equipa, não é? E o cliente não se pode também desresponsabilizar. Ele também tem a sua responsabilidade no sucesso do projeto. E por isso ele também tem a sua cota de responsabilidade e tem que nos dar feedback para que as coisas possam, no fundo, chegarmos, no fundo, a um resultado que satisfaça as suas necessidades. É um facto, e eu já senti essas dores, por isso eu compreendo perfeitamente o que queres dizer. Mais alguma questão? Staff, não sei se há questões, se alguém quer agora aproveitar o momento para falarmos, partilharmos ideias ou alguma questão.
Aqui no chat não tem nenhuma, Cris. É. Pessoal, Então, só então eu posso contribuir. contar que a malta das minhas equipas não tem dúvidas nenhumas, não é? Vamos. Bora lá, Ok. pessoal, que é o momento para dividir. Ok, se não há dúvidas, eu vou passar então para o passo seguinte, então para o próximo slide, e vamos agora falar então sobre as técnicas Spider. E relativamente às técnicas Spider, uma curiosidade, uma vez o Mike Cohen, um dos fundadores da Scrum Alliance, uma vez disse que todas as user stories podem ser partidas, quase todas podem ser partidas utilizando uma destas 5 técnicas. Ele criou, isto não é este, não, quer dizer, não foi ele que criou, no fundo, ou que documentou estas técnicas, mas foi daí que vem então o acrónimo SPIDER, que exatamente dá resposta então ao vertical slicing. E as Spider Techniques, estas 5, então estou a falar dos spikes, que provavelmente a mais conhecida, toda a gente, não é, que trabalha nesta área já ouviu falar no fundo deste termo. Temos os Path, Interface, Data and Rules. Eu vou deixar a técnica Spike para o fim, e mais tarde eu vou explicar, vocês vão perceber o porquê, eu vou explicar. Por isso eu vou começar por falar um bocadinho então sobre a técnica do Path. Então, se uma user story apresenta diferentes caminhos possíveis, provavelmente esta é uma boa técnica para usar neste caso. Vamos tomar como este exemplo que tenho aqui. As a customer, I want to be able to pay for my goods online so that I do not have to transfer money. Okay. Eu logo, assim à partida, consigo ver logo 2 caminhos possíveis. E esta user story podia ser composta em 2. Okay. Temos o payment with credit card e temos o payment with PayPal. E agora aqui uma questão, vou lançar uma questão, e malta das minhas equipas, não me deixem ficar mal. Porquê que nós não simplificamos e escrevemos simplesmente as a developer, I want to have the payment engine prepared? Alguém quer me ajudar a responder a isto? Porquê que não devemos seguir esta abordagem? O Fernando colocou aqui porque não somos user final. Okay, não me deixou de ficar mal, Fernando. Mais alguma coisa? Ok, eu vou ajudar. Porque é muito genérica, é muito aberta, tem muito que ser feito até chegar nessa fase. Também. Então, vou-vos ajudar, vou resumir, mas sim, o que disseram até agora, sim, é verdade. O Luiz colocou aqui porque isso reflete o valor apenas para o developers, né? Sim, também não deixa de ser verdade. Eu vou então tentar aqui resumir. Primeira coisa, logo, uma user story deve ser compreendida por qualquer pessoa. Okay? E nós aqui estamos a usar uma linguagem técnica. Okay? Só a malta, no fundo, desta área, não é? Os devs é que provavelmente percebem o que é que nós estamos aqui a dizer. Okay? Esta é logo a primeira coisa. Depois, como foi dito e muito bem, nós devemos sempre descrever a funcionalidade na perspectiva do utilizador final. Okay? Devemos sempre identificar, então, para quem é esta user story, a funcionalidade desejada e também, o valor agregado pela funcionalidade. Não é, o objetivo desta ação não é ensinar-vos a escrever user stories, mas decidi lançar este desafio aqui a meio para relembrar de facto, porque é que nós não devemos usar esta abordagem quando estamos a escrever user stories. Então, voltando aqui ao exemplo inicial,
A ideia nesta técnica é nós criarmos um flowchart com caminhos possíveis para que as possibilidades fiquem mais evidentes. Okay? Mas, malta, não é necessário dividir a user story em todos os caminhos possíveis. E isto aplica-se a qualquer uma das técnicas que eu vou falar a seguir. Nós devemos partir a user stories quando faz sentido, okay? De compor a user story ao ponto que ela seja passível de entregar numa sprint. Claro que isto, além de termos que ter isso em consideração, que ela deve ser passível de entregar numa sprint, quando as user stories, não é? Quanto mais pequenas forem, também é mais fácil de estimar o esforço de cada uma. Mas, se nós percebermos, no fundo, com a equipa que não é necessário de fazermos essa decomposição, não temos que fazer. Eu tenho aqui um exemplo para ilustrar essa situação, não é? No caso do pagamento com credit card, se calhar não é preciso dividir, termos uma user story específica para o pagamento com American Express, Mastercard e Visa. Pode não ser necessário. Por isso, isto tem que ser sempre discutido com a equipa. Não caiam no erro de começar a decompor user stories só porque é possível. Isso também não agrega valor. Além disso, esta ramificação, este exercício que nós fazemos, também não nos pode ajudar a tomar decisões, okay, do ponto de vista de negócio. Porque, neste caso, certamente que há uma destas user stories que vai gerar mais valor. Eu diria, se calhar, o credit card. E, por isso, se calhar é esta que deve entrar primeiro em desenvolvimento. Se calhar é esta que temos que entregar primeiro. Por isso, é também o facto de nós partimos, não é só esta técnica, mas as que vamos ver também a seguir, também nos podem nos ajudar a fazer este exercício, a tomar decisões como cliente. E que se não fizéssemos no fundo, projetos waterfall, o horizontal slicing, nós não tínhamos essa oportunidade. O cliente, claro que não se aplica a este exemplo, a não ser que seja algo muito específico, mas podíamos chegar à conclusão que não fazia sentido se calhar o pagamento com PayPal, mas se calhar aqui para o público português se calhar era importante termos MBWay e que não está aqui considerado. Então, esta é a técnica conhecida por PATH e vamos passar à próxima, que é então interface. Então, a técnica interface. Interfaces neste contexto pode ser, por exemplo, different devices, como o smartphone, o tablet, o portátil, ou então também pode ser different device types, temos como exemplo o smartphone, não é? Que funciona com o sistema operativo Android ou iOS, e nos dias de hoje, regra geral, uma aplicação uma aplicação está preparada para correr em diferentes dispositivos, não é? Seja portátil, o smartphone, o tablet, mas também para correr em diferentes sistemas operativos. Como temos uma situação deste género, se calhar faz sentido nós partirmos as user stories por interface. Temos aqui novamente, eu coloquei aqui outro exemplo. Então, as a user who is looking for a job, I want to apply for a job. E, primeiramente, aqui faz sentido nós identificarmos, então, quais são as interfaces que nós queremos desenvolver, não é? O que é que faz sentido disponibilizar consoante as necessidades do negócio. Eu aqui coloquei aqui 3 exemplos, não é? Eventualmente não é? São aqueles que fazem algum sentido, não é? O Web User, temos o Android App User e o iOS App User. Então, eu consigo identificar aqui logo rapidamente 3 user stories. E mais uma vez, devemos olhar para as necessidades de negócio e perceber qual é aquela que tem maior impacto em maior número de utilizadores, e provavelmente essa é que faz mais sentido de entrar primeiro em desenvolvimento, não é? Entregarmos mais rapidamente, mais cedo ao nosso cliente. Outro exemplo que eu coloquei aqui, e que também pode-se aplicar no fundo aqui a interface, é um utilizador que quer importar dados de um ficheiro.
Neste caso, então, vamos decompor por interface de dados. E temos aqui o exemplo, não é, do CSV file, um Excel e um XML. Okay? E, mais uma vez, vamos com o cliente tentar perceber, então, o que é aquilo que vai trazer mais, não é, vai trazer mais valor e o que é que faz mais sentido, então, entrar em implementação mais cedo. Por isso, isto é sempre um trabalho com o cliente, isto é sempre um trabalho com a equipa. Okay? E vou passar, então, à próxima técnica, data. E data, neste caso, significa qualquer input, qualquer parâmetro, base de dados. Imaginemos um exemplo, um utilizador que anda à procura de um carro. As a user who is looking for a car, I want to find the best used car for me. Então, primeiro temos que perceber que parâmetros seriam mais úteis para ajudar este utilizador a encontrar o melhor carro usado para ele. Ou seja, os parâmetros que terão impacto na maior quantidade de utilizadores. E tenho aqui alguns exemplos, não é? A pesquisa por tipo de carro, por gama de preços, por localização. Okay? Então vamos novamente fazer esta decomposição da nossa user story por cada um destes parâmetros. Novamente, nós vamos fazer esta divisão se fizer sentido. Não é? Neste caso até pode não fazer, simplesmente é meramente um exemplo, mas temos que sempre que fazer, no fundo, questionar-nos, obviamente com a equipa de developers, faz ou não faz sentido partirmos esta user story e depois de partirmos também perceber, ou seja, qual é a user story que terá mais impacto em maior número de utilizadores e por isso, começamos, então, provavelmente com essas. Se calhar, neste caso, eu começava pela pesquisa por preços, e se calhar, depois a seguir, se calhar ia por tipo de carro, e mais tarde, no fundo, a seguir, a localização. Okay? Ou seja, não devemos partir as user stories só porque é possível, okay? Apenas quando faz sentido e quando é necessário. Se ela for suficientemente pequena para entregar numa sprint, não há necessidade de partir, a não ser que faça sentido por alguma razão. E data, e vamos passar para a técnica rules, okay, que também é vos familiar, ainda que possam não conhecer por este nome. A técnica rules, tal como o nome sugere, pode ser utilizada quando temos regras de negócio ou normas que temos que garantir. Ao estudarmos essas regras, podemos descobrir que é possível decompor a user story em user stories mais pequenas. E tenho aqui este exemplo. Cris. Imagina. Sim. O Thiago está com a mão levantada, não sei se tu quer esperar desculpa. ou se tu quer... Não, desculpa, eu não consigo vê-los todos. Não, tranquila, por isso que eu estou te avisando. Não, Tiago, faz por sentido favor. agora a questão? Também posso esperar o próximo respiro, tá? Não é um problema. Não. Se for algo, tem a ver com a última técnica, tem a ver com esta? Tem a ver com história propriamente dito, como um todo. Ok. Né? Então, vamos lá. Imagine que nós temos uma história cujo tamanho... você está usando o termo sprint, eu estou associando muito ao Scrum. Né? Sim. O Scrum ele tem um time box um pouco mais... Ele tem um time box de sprint, né? Seja de 1 semana, 2 semanas, 4 semanas, etc. Imagine que nós temos uma história cujo tamanho precisa ficar maior que o padrão, para que ela entregue valor. Então, no final de um ciclo, eu preciso entregar valor. Se eu fatiar uma história, que na minha cabeça já é um mínimo value delivery, já é um mínimo valor de delivery, se eu fatiar a história, eu corro o risco de ter a perda desse value de delivery, a perda desse valor mínimo de delivery para o cliente. Sim. Tudo bem. Essa história, ela ficou um pouco maior para poder entregar valor e ela vai ultrapassar o time box da sprint. Né? Logo, a gente corre o risco de não ter um incremento na sprint. Como é que você tem lidado com esse trade-off, né? Entrega de valor versus time box na sprint? Estourar o time box da sprint e entregar parte mesmo que não gere valor. Como é que você tem lidado com esse trade-off?
Acho que é assim, nós devemos, e eu trabalho neste caso, nas equipas que estou a trabalhar, nós trabalhamos efetivamente em Scrum, não é? E o que nós devemos sempre é realmente ter um shippable increment, não é? No final de cada sprint, não é? E eu questiono, nessa situação, essa história, ou seja, vocês já têm provavelmente alinhado, ou seja, eu tenho com a minha equipa alinhado mais ou menos no fundo qual é que é o story points máximo, não é? Que nós temos entendimento que conseguimos entregar naquela sprint. Essa user story só faz sentido, foi logo uma das premissas que eu falei no início. A nossa user story tem que entregar valor, tem que ser passível de ser testada, tem passível de ter feedback, não é? Por isso, se não for possível, então nós não a podemos decompor, não é? E provavelmente há sempre algumas exceções, mas é importante sempre tentar perceber se não é de facto possível decompor a user story ou não. Agora, a premissa, essa não pode ser quebrada, não é? Se não entrega valor, então não estamos a entregar nada no fundo ao cliente, não é? Tem que ser atualizado a situação, mas não deve ser a norma. Respondi a tua questão? Respondeu pedagogicamente, lindamente, e me veio uma outra pergunta na cabeça. Você acredita? Se toda agilidade ela está focada na entrega do valor para o cliente, né, no valor, né, e eu posso ter esses trade-offs de tamanho, né, de tempo de sprint, de tamanho, não faria sentido a gente orientar o tamanho da nosso time box de sprint baseado no meu pacote de valor? O que estou querendo dizer não faria sentido eu ter um time box de sprints flexível para entrega de valor pacoteada para aquele trecho. Significa dizer que uma sprint 1 pode ter uma semana, a sprint 2 pode ter 2 semanas, a sprint 3 pode ter uma semana, a sprint 4 pode ter 3 semanas. Porque eu estou definindo um time box olhando para a entrega de valor depois que eu fiz todas as técnicas, né? Se eu conseguir colocar isso tudo sempre em uma semana, 2 semanas. Faz algum sentido isso para você? Ou... para mim não faz. Mas sim, eu percebo há mixed feelings relativamente a isso. E percebo onde é que chegares, mas pelo menos a experiência que eu tenho, no fundo, são poucas as situações em que isso acontece, e eu privilegio mais, no fundo, fazer integras graduais, não é? E ir obtendo o feedback do cliente do que exatamente ajustar, no fundo, às entregas que eu quero fazer, o tamanho, no fundo, das minhas sprints. O Arturo aqui colocou no chat que não conseguimos calcular o velocity, a velocidade. E aqui o Leonardo também não consegue acompanhar a vazão throughput, né, com essa variação aí das cadeias. É verdade. Não me deixaram ficar mal. Eu acho que a resposta... Obrigado pela resposta, Cristiana, pela gentileza da resposta. Só uma provocação, se faz sentido. Sim. Mas se a gente pensar em vazão e throughput, a gente está pensando ele a cada mínimo valor de delivery. A gente não está pensando ele... Desculpa, não percebi. Não percebi o que disseste agora. Cortou, né? Sim, não percebi quando a última parte. Quando a gente fala de vazão e throughput, a gente está falando, olhando a base do cálculo, eu acho, tá? Não tenho certeza. É olhando para o mínimo valor delivery, olhando para o meu ticket. Por isso que a gente precisa ter o ticket ali num tamanho mais uníssono, né? Para que essa vazão e todas as outras métricas de fluxo, elas tenham mais fidelidade. Então, não consegui entender muito bem quando eu olho, se eu continuo olhando para o ticket e não para o tempo, porque a métrica, ela envolve tempo, mas ela metrifica por item de mínimo valor de delivery, né? O mínimo de entrega. Mas eu entendi. Quando tu dizes tempo é que a duração do sprint? Tempo de ciclo. Porque, na verdade, nós nem devemos, no fundo, é isso, quando estimamos o esforço, não é? Não usarmos, não é? Nós humanos somos péssimos a estimar, não é? E por isso é que nós também usamos, no fundo,
a escala Fibonacci, não é? A sequência Fibonacci para quando queremos estimar, ok, uma user story, para termos em conta o esforço, de facto, a complexidade, o risco, até diria dependências, né, que acabam por estar também ali no risco associado. Por isso, e eu também acho que nós não devemos ser reféns das métricas, ok? Nós devemos, de facto, olhar para elas, mas também é muito importante a sensibilidade, okay, da equipa, ok? O feedback da equipa. Claro que não devemos ignorar as métricas, mas deve ser uma base para nós tomarmos decisões. Cris, aqui o Fernando e o Leonardo escreveram no chat também, né? O Fernando escreveu: quando uma história minimum value não cabe no time box, às vezes faz sentido perceber por que não cabe. E vamos falar... É só muito trabalho, né? Uma pergunta, né? Ou há incerteza que está a aumentar a estimativa? E uma outra pergunta, né? Eventualmente pode fazer sentido tentar reduzir as incertezas antes. E aí o Leonardo escreveu: para o PO, o valor também é o cost of delay. Então, ter uma história que teve seu trabalho postergado para outra sprint, por ser um trabalho grande, pode ainda assim atender ao cost of delay. Nós vamos falar mais à frente, ou seja, quando nós não conseguimos estimar, logo à partida, significa que eventualmente, eu não queria já adiantar isso, não é? Mas estamos perante um caso de um spike, não é? Se nós não conseguimos, não é? O primeiro sintoma de que nós precisamos de um spike é exatamente, não é? Quando nós não conseguimos identificar aquilo que precisamos fazer estimar, é logo um sintoma de que provavelmente nós precisamos fazer um spike. E eu normalmente, eles estão aqui para, não podem dizer que, ou seja, que eu estou a mentir, que eu peço sempre, quando chegamos à conclusão que sim, é preciso um spike, para identificarem sempre as questões que querem ver respondidas com aquele spike, de forma a garantir que nós conseguimos, ou seja, no final, criamos ali uma time box então para analisar aquilo e garantir que nós temos as nossas respostas são satisfeitas, então para nós podermos depois avançar então com uma user story. Mas sim, é verdade, ainda bem que eu os trouxe comigo para fazerem estas partilhas, mas sim, relativamente aos spikes, eu acho que é isso. Eu vou falar já a seguir é esta, e no fim podemos voltar a este tema. Mais questões, mais partilhas? Pode dar sequência aí, Cris. Ok, então vamos aqui ver então, finalizar a técnica Rules. Então eu estava aqui a usar o exemplo de um utilizador do Facebook, não é? Que quer publicar um anúncio. Então tem aqui já quais são uns critérios de aceitação, que depois nós podemos chegar à conclusão que podemos então decompor e dos user stories. A primeira regra podia ser, no fundo, adicionar então 2 fotos, no mínimo 2 fotos, e a segunda regra, no fundo, seria o processo de revisão para cumprir as políticas de publicidade. Okay. Então, consigo, não é, identificar aqui, conseguimos decompor então à partida esta user story em 2 user stories, novamente, ou seja, se ela não for suficientemente pequena para entrar num sprint, por isso já estamos a ver aqui uma situação, não é, em que estávamos a falar se cabe ou se não cabe num sprint, e também aqui tem aqui um exemplo que também podemos usar para como é que nós podemos fazer no caso de nós chegarmos à conclusão que mesmo com esta decomposição nós não conseguimos fazer a entrega num sprint. Então, eu consigo logo identificar aqui, consigo fazer a decomposição, por exemplo, no primeiro sprint tínhamos a entrega do critério, não é, de termos um mínimo de 2 fotos, e a exigência de 2 fotos, e depois então o critério, o processo de revisão da política de privacidade. Agora imaginem, não é, que nós chegávamos à conclusão que não, isto não cabe tudo, estas 2 acessórios não cabem no primeiro sprint, tudo.
podemos ainda decompor novamente a primeira, não é? Se calhar no primeiro não é assim tão pertinente que tenha a condição que tenham que ser no mínimo 2 user stories, por isso se calhar desenvolvemos só a parte de adicionar fotos e a questão e o ponto da revisão, no fundo, do processo de revisão se cumpre ou se não cumpre as políticas da publicidade, e deixamos para um sprint seguinte, para o seguinte, então a questão de termos a condição de serem no mínimo 2 fotos, okay? Pode ser uma solução. Mas, novamente, isto é preciso sempre olhar para o caso, estudar, por isso é que existem também as sessões de refinement, exatamente para haver estas discussões, estes brainstormings com a equipa técnica. E chegamos ao Spike, que eu já falei um pouco, e eu deixei os Spikes para o fim propositadamente, porque não é? A razão pela qual eu decidi deixar para o fim os Spikes é porque esta técnica é a técnica mais abstrata, ok? E por isso também é mais difícil de aplicar. E quando uma equipa, no fundo, quando uma equipa está a fazer slicing, deve primeiramente tentar perceber se consegue, ok, aplicando as outras técnicas, se consegue de facto de criar a user story, de compor a user story. E se chegar à conclusão que de facto não tem a informação necessária, não consegue até fazer aquele exercício que eu estava a falar há pouco, de compor em tarefas, então isso é um sintoma, então que se calhar temos que ir para fazer um spike antes de conseguirmos então criar user story, estimar user story. E como eu referi, na regra geral, não é, eu peço sempre, até faz parte dos templates das equipas. No caso dos spikes, eu acho que é importante fazermos o exercício de nos questionar o que é que nós queremos responder então com este spike. E assim nós asseguramos, não é, que no final daquela time box que nós alocamos então para fazer esse brainstorming, essa discovery, então nós temos as nossas respostas para as questões que nós tínhamos. E o exemplo que eu tenho aqui, então, I want to know, as a user who is looking for a job, I want to know in advance if my CV fits the job offer. Então, eu aqui, primeiramente, tenho que tentar identificar, então, quais são os requisitos que potencialmente podem ser exigidos e que eu tenho que, se calhar, convém, então, tê-los no meu currículo, para eu depois perceber, então, se faz fit ou não, não é? A questão da experiência, skills necessárias, não é? Fazer esse levantamento. E depois de identificadas, então, eu posso avançar, então, com as user stories. Seja, então, aí já tenho as condições para escrever a user story e, eventualmente, compô-la e também fazer, ok, estimar o esforço necessário. Okay? E quando estou a falar do esforço, como eu falei há pouco, estamos a falar em termos de tempo, ok, é o esforço, o risco e complexidade. Sim. Eu tenho uma pergunta aqui. Como que eu consigo identificar se na verdade eu preciso criar um spike, ou se eu só preciso refinar mais essa história nas atividades de refinamento que a gente tem junto com o time? Assim, qual que é a básica diferença básica entre um spike, de fato, assim, eu tenho que criar colocar ali na sprint, trabalhar com esse spike, ou somente falar para o time, não, tudo bem. Por enquanto, essa história precisa ficar aqui no backlog para ser melhor refinada. Exato, sim. Então, assim, quando que eu tenho que criar um spike, quando eu tenho só que realmente refinar mais a história e não preciso criar um spike para isso? Não, o spike é exatamente para isso, é uma situação em que se pode aplicar, é exatamente para isso, ou seja, quando eu preciso refiná-la, não é? Quando eu chego, acho que uma boa abordagem é quando a equipa não assente que não tem a informação necessária para decompor a user story em subtasks,
é um sintoma de que nós precisamos fazer um spike. Okay? Não tem a informação necessária e por isso não consegue utilizar a técnica do hambúrguer. Não consigo identificar quais são os passos. Há falta ali de informação. Então, nessas situações, okay, nós não podemos avançar com o user story. Por isso, o que faz sentido é, no próximo sprint, naquele sprint, então nós vamos criar então um spike, vamos criar uma time box para a equipa então tentar identificar a informação em falta, tomar decisões, se calhar até muitas vezes o caminho a tomar, e só depois, não é, de ter no fundo a resposta para as questões, então é que eventualmente no sprint seguinte, se já tiver as condições reunidas, não é, acreditando que não existem dependentes de outras equipas, não é, que já têm tudo o que precisa, então nesse caso, então, eventualmente entra no próximo sprint. Nunca cair num erro de ter um spike e user story no mesmo sprint, ok? O que acontece muito é que os times usam o momento de refinamento como se fosse para melhorar ali o spike, né? Em vez de abrir um spike e fazer a investigação, fazer uma pocket, eles já usam... fazer parte do sprint. Isso, mas eles acabam usando a sessão de refinamento para fazer essas discussões de como é que podem implantar. Isso é um erro muito comum nos times. Sim, sim. Os refinements não é suposto nós entrarmos, no fundo, em discussões técnicas, assim como as nossas dailies, que muitas vezes acabamos por cair nesse erro, mas sim, não é... Os spikes devem fazer parte, de facto, do bolo do nosso sprint backlog. Não deve ser esse momento. Não é? Nesse momento nós já devemos ter essas respostas, não é? Se de facto aquilo é suposto entrar no próximo sprint. Tá bom, obrigada. Tá bom? Uhum. E chegamos ao fim desta parte aqui. Pronto, fazer um pequeno conclusão, não é? Espero ter transmitido a todos, com esta minha humilde partilha, de ter conseguido, no fundo, passar-vos a mensagem dos benefícios que traz a decomposição das user stories. Eu sei que, por experiência, não é, que é fácil de entender estas técnicas, mas também sabemos que partir os acessórios às vezes é um processo difícil e que existe bastante empenho e prática. Né? Como eu disse no início, não é? Isto é mais uma arte do que uma ciência, não é? E por isso exige prática. Mas sem dúvida que eu acho que o esforço é recompensado, além de aumentar o alinhamento. Alinhamento dentro da equipa. A Catarina queria contribuir com alguma questão aqui. Sim. Sim, Catarina. Desculpem estar com a câmera desligada, mas estou no telemóvel. Eu não concordo assim tanto com uma coisa que foi dita, mas pode ter sido uma interpretação minha e por isso é que decidi levantar a mão. Que foi que os refinements não são um momento de discussão técnica. Muitas vezes nas minhas equipas é onde é discutido qual é a abordagem a tomar, ou seja, nós temos todas as informações, mas muitas vezes temos algum ponto de vista diferente ou alguém pode partilhar a melhor prática para aquela situação, ou seja, acaba por se discutir um bocadinho alguma discussão técnica. Sim. Quando eu estava ali a falar de discussões técnicas, estava a usar mesmo o exemplo, ou seja, a equipa ainda não tem as respostas, não é? E por isso é que precisamos de um spike, não é? Tem questões que precisa de ver respondidas, não é? E quando nós estamos, ou seja, tomada de uma decisão, qual é o caminho? Okay. Nesse caso não faz sentido, não é, que isso entre para... No momento não temos toda a informação que nos permita, no fundo, estimar o trabalho, seja em história, sim. estarmos em condições de segurança de percebermos se vamos terminar na sprint ou não é? Sim. Eu estava a falar especificamente, quando eu quis me referir, no fundo, a discussões técnicas, quando nós temos, não é, temos que fazer uma discovery, não faz sentido que isso aconteça no momento do refinement. Era esse o contexto que eu estava a referir. Mas sim, faz sentido o que estás a dizer.
Excelente apresentação, já agora. Obrigada. Obrigada. Pronto, como eu estava a dizer, eu acho que é assim, isto realmente é preciso prática, sem dúvida. Eu tenho a certeza que tudo que eu disse aqui, não é? Mesmo nós, sem sabermos o nome dessas técnicas, na prática nós muitas vezes, não é, já utilizamos isso, se calhar não de uma forma tão consciente, mas não é nenhuma novidade para nós, mas acho que é importante nós começarmos a mudar, no fundo, a nossa forma de pensar, a adotar este mindset quando estamos, de facto, a criar as nossas user stories, a decompô-las, porque sem dúvida que o esforço é recompensado, além de aumentar o alinhamento, okay, dentro da equipa, okay, e também com o cliente, Sérgio. Não é questão de criar, partir, mas sim, a questão da educação, das entregas graduais, sem dúvida que vai aumentar também o alinhamento com o cliente e de certeza que ele também vai ficar muito mais satisfeito, no fundo, com as entregas e com o resultado final. E pronto, e o meu cão açoriano decidiu que agora não sei se consegue ouvir ou não. Não está. O Fernando está com a mão levantada aí, Cris. Sim. A apresentação muito fixe, by the way. Obrigada. Por acaso tinha aqui uma questão mais na parte que eu não conheço, que era a parte das Spider. Uhum. Já alguma vez usaste várias técnicas numa única história? Por exemplo, eu estava a ver, por exemplo, o caso da data e da interface. Eu vejo que as duas podem ser bastante usadas no mesmo contexto, ou seja, ter uma interface que depois tem lá muita informação, que depois partimos a informação pelo outro. Sim, assim, não consigo lembrar de nenhum caso muito específico, mas sim, podem haver, no fundo, peço imensa desculpa. Mogli. Ele quer dizer as dúvidas dele, Cris. Contribuição. A ver se ele se segue um bocadinho. Então, estava a dizer. Eventualmente, quando começamos a fazer a decomposição, pode haver situações, não é, que nós necessitamos de fazer mais do que decompor uma história em várias, e pode acontecer que a gente aplique numa situação a técnica interface, depois a rule. Por exemplo, a última que eu falei, que era das rules, não é? Que tinha a questão de adicionar a foto e depois tinha a condição, não é? Quando eu fiz a decomposição, não é? Eu só estou a aplicar a técnica rules na segunda. Eu posso mostrar aqui novamente o slide, só para contextualizar. Não era esta aqui, não é? Na primeira, adicionar fotos, não é? Nós não estamos a aplicar propriamente a técnica rules. Não, quer dizer, não deixa de ser uma rule, não é? Pode ser uma condição, sim, não deixa de ser. Agora que estou a pensar melhor, sim, é exigido nós termos, de facto, fotos, não é? Depois vem a condição de serem no mínimo 2. Mas sim, acredito, agora não me estou a lembrar de nenhum caso particular para usar como exemplo, mas sim, é possível haver uma combinação entre elas, sem dúvida, sim. Ok, fixe. Pessoal, Obrigado. quem puder abrir as câmeras aí, a gente queria tirar uma fotinha, por favor. Sim, mas eu ainda tenho, não é? Eu vou agora partilhar, se o meu cão deixar. A gente até mandou aqui, Cris, um slice com um link aqui também, se o pessoal quiser deixar um feedback. Ok. Deixem-me só, vou parar de partilhar só para conseguir, então, tirar daqui o link e vos mandar. Então, fazer aqui share. Ok, fazer aqui share. Então, malta, agradeço o vosso feedback relativamente a esta sessão. Se há, o que é que gostaram, o que é que acham que pode ser melhorado. Liguem as câmeras aí quem quiser, vou tirar fotinha aí. Sorrisão aí. Olha para a câmera aí, Cris. Sorriso. Não olha para cima. Para um bocadinho. Sim, é que... Tá olhando para cima. Bora tem lá. Que olhar, tem que ver qual é o monitor. Sorrisão, gente. Certo. Foi uma.
Espera aí. Desculpa, podem enviar novamente porque eu caí, entretanto voltei a entrar e Sim. o chat não tem histórico. Desculpa, Cris. Não, sem problema. Já conseguiste, Raquel? Sim. Ainda bem que a foto não tem som, senão portou-se bem, ele não costuma, deve estar a reclamar que está na hora. Ele quer sair na foto. Ana, queres ir para a foto também? Vamos tirar uma foto com ele. Que gracinha. Isso aí. Ô, Cris, está pedindo uma senha para entrar no board. Desculpem, é Tuga Talk. Peço desculpa, esqueci-me de referir. Não é Tugage? Levanta ele aí, Cris. Ok. O protagonista. Isso aí. Então tá. Cris, a gente te agradece em nome aqui da comunidade Tugajo. Muito obrigada pela tua partilha, pelo teu tempo, o tempo de todo mundo aqui. E aí, se alguém mais quiser contribuir, tirar dúvidas, por favor, fiquem à vontade. Sim. Pronto, eu pus então, partilhei o link, então eu vou colocar aqui também, então, a passo que é Tuga Talk. Ô, Cris, esse board vai estar disponível para o pessoal olhar, porque daí a gente pode botar lá no nosso board no Trello de gestão do conhecimento, né? Ok. E só assim para terminar, deixa-me ver que eu já estou aqui. Só quero aqui fazer. Não é isto que eu quero, vocês já estão a ver aqui o meu. Pronto. Obrigada a todos por terem, no fundo, então, terem aceito o convite para esta sessão. Eu sei que já são 8h30, por isso, depois de um dia de trabalho, não é fácil. E deixo aqui ficar os meus contactos, se eventualmente quiserem discutir este tema ou outro tema, partilharmos ideias. E também deixo ficar aqui, não é, o QR Code desta comunidade, no fundo para... Raquel, não sei se queres novamente falar sobre